Fala pessoal, tudo bem? Casé aqui e vamos dar início aí à questão 20 da prova da IPCAR de 2025, né? Continuando aí a sequência de questões dessa prova, desse ano específico. E hoje a gente vai fazer a 20, ok? É uma questão muito interessante que vai envolver alguns assuntos de geometria plana e espacial, né? Óbvio que não é aquela geometria espacial muito densa, vocês não veem isso, então não se preocupa. É mais a questão de volume de paralelepípedo, ok? Vamos lá. O arquiteto foi contratado para projetar a nova atração no parque, o Castelo Sombrio. Essa atração será construída em um terreno quadrado e plano, com 40 metros de lado. O castelo será construído no centro e terá em sua volta um fosso de 1 metro de profundidade, que ficará completamente cheio de água conforme o croquis abaixo. Então tem um croquis aqui, né, de como fica o castelo olhando de cima, algumas dimensões aqui. O fosso, então, ele cobre o castelo inteiro, dá a volta no castelo. E aqui o castelo de frente, ok? A gente tem a noção aqui que o fosso tem 1 metro de profundidade, isso vai ser importante, né? Que cada fosso tem X de comprimento, né? O comprimento total do castelo é 40 metros. O engenheiro responsável pela construção solicitou que fosse feito um recuo de X metros para a construção do fosso. Conforme os croquis acima, e por questões construtivas decidiu-se que x seria o número natural. Então x é natural. Porém, exigiu que a área da construção do castelo fosse menor que 1.024 metros quadrados. O dono do parque, por questões financeiras, também exigiu que, para encher o fosso da água, seu volume fosse menor que 816 mil litros. Para atender todas as exigências, desconsiderando a espessura da parede muro, assinei a alternativa correta. É uma questão bem densa assim, na questão de leitura, de análise, mas ela não é uma questão tão complicada, ok? Você tem que ir passo a passo aqui, não pode se perder nas informações. Primeiro vamos olhar aqui para os croquis, né? Que são essas figuras aqui que ele deu em relação ao castelo. O primeiro croquis aqui, o de cima, é como se você visse o castelo olhando de cima, né? Então ele tem ali para mim algumas informações importantes. A primeira é a área de construção do castelo. A área de construção do castelo vai ser só esse quadrado aí do meio, ok? E qual que são as dimensões da área de construção do castelo? Essa dimensão aqui é 40 menos 2x, certo? Por quê? Porque tudo isso aqui é 40 e tem x para cá e x para cá para eu tirar, então é 40 menos 2x e a mesma coisa. Essa dimensão aqui, ó, também é 40 menos 2x, porque é um quadrado, né? Então tem que ser iguais as dimensões. Ele fala na questão lá embaixo, se vocês derem uma olhada, que a área de construção do castelo tem que ser menor que 1.024 metros quadrados, beleza. Então como é que seria a área do castelo? É a área do quadrado que tem lado 40 menos 2x. Então a área do castelo é 40 menos 2x ao quadrado, certo? Isso tem que ser menor que 1.024. Olha só, uma inequaçãozinha, certo? Vamos melhorar isso aqui. Eu posso falar que isso aqui é 40 menos 2x ao quadrado mesmo, sem mexer nisso. Só que o 1024, ele é o quê? Ele é 32 ao quadrado. Então ele está falando para mim que 40 menos 2x ao quadrado é menor que 32 ao quadrado. Como o x é natural, a gente já pode afirmar sem medo nenhum que 40 menos 2x é menor que 32, como se cortasse os quadrados, né? Se fosse uma equação, a gente faria isso. Aqui nessa equação dá para fazer isso, porque, né, a gente sabe que o x é natural, então fica mais simples, você não precisa restringir tanto. Não tem nenhum denominador ali, enfim. Aí fazendo a equação aqui, 2x maior que 40 menos 32, 2x maior que 8, então o x tem que ser maior que 4. Beleza? Então a gente vai guardar essa informação que x tem que ser maior que 4, beleza? É a primeira informação que a gente acha em relação ao x. Agora a gente vai para outra informação que envolve o poço, né? O fosso, no caso. Ele fala que você só vai poder encher o fosso até 8.000 não, desculpa, nada a ver. 816 mil litros. Olha só, primeiro a gente vai calcular o volume do poço, só que o volume do poço vai estar em metro cúbico, certo? E ele fala que tem que ser menor que
816 mil litros. Então, tu tem que passar esses 816 mil litros para metro cúbico. Vou passar um bizu aqui para vocês para isso ficar mais fácil. Para tu passar de litros para metro cúbico, é só você dividir por 1000, tá? Então, esses 816 mil litros, eles são 816 metros cúbicos. É só você cortar os 3 zeros ou dividir por 1000. Isso aí facilita muito a tua vida. Então, você vai calcular agora o volume do fosso. O volume do fosso é o seguinte, galera. Quando você for aqui na planta, ó, completa aqui, completa aqui, completa ali em cima também. Você vai formar algumas figuras aqui. É porque aqui está planificado, mas olha só, esse retângulozão aqui, ele é um paralelepípedo você olhando de cima, né? Um paralelepípedo você olhando de cima. E quais são os lados desse paralelepípedo? São 40 de comprimento e a largura é x. E a profundidade, né, aqui no caso, também é x. Aqui tem outro paralelepípedo, que é esse menorzinho aqui. Ele tem comprimento 40 menos 2x e x aqui. E a profundidade também é x. E esse outro paralelogramo não, né? Paralelepípedo aqui, ele é igual ao outro. Então, se eu calcular o volume do outro, é só multiplicar por 2 para calcular o volume total. E a mesma coisa aqui em cima. Esse outro paralelepípedo aqui que eu vou formar, ele é igual ao de baixo. Então, é só calcular o volume dos baixos e multiplicar por 2. Então, o volume total, que é o quanto eu vou colocar de água ali no fosso, espera que eu sem querer apaguei, o quanto que eu vou colocar de água ali no fosso é o seguinte: volume do paralelepípedo é um produto das dimensões, então comprimento vezes profundidade vezes largura, ok? Então aqui no caso do paralelepípedo maior vai ser 2 vezes, né? Porque são 2 paralelepípedos. 40, que é o comprimento dele, profundidade dele que é x, vezes a largura dele que é x também, ok? A gente está falando desse paralelogramo aqui, ó. Cadê? Paralelepípedo, meu Deus, estou falando paralelogramo o tempo todo. Que ele tem... Ah, desculpa, o comprimento dele é 1 metro, né? Não x, desculpa. O comprimento, na verdade, é 1 metro. Senão não ia fazer sentido, né? Li errado. Acontece. Foi só para vocês verem que temos que prestar total atenção. Na verdade, é 1 metro a profundidade dele, né? Que ele fala aqui que é 1 metro. Mais 2 vezes. Aí o outro paralelepípedo vai ser o quê? 40 menos 2x vezes x vezes 1. Isso tem que ser menor que 816 metros cúbicos. Uma outra equação que você vai resolver. Beleza? Vamos colocar mais centralizado aqui para a gente resolver ela. Beleza. Continuando. Aqui vai ficar 80x. Espera aí que esse 80 tá horroroso. Vai ficar 80x. Ali no outro vai ficar o seguinte, fazendo distributivo, ó, x vezes 2, 2x vezes 40, 80x, 2x vezes menos 2x menos 40x quadrado. 4x quadrado no caso, desculpa. Isso menor que 810, 816. Meu Deus, estou errando tudo hoje, desculpa. Eu estou esquisito. Ok, olha só que interessante. Eu vou juntar o 80x com 80x, vai dar 160x. Menos 4x quadrado, menor que 816. Dá para eu dividir todo mundo por 4, não dá? Para facilitar minha conta. Então aqui vai virar 40x menos x quadrado. Aqui vai virar 204. Agora o que eu faço? Eu jogo todos esses caras para o lado do 204. Então vai ficar assim, o menos x quadrado, menos 40x, mais 204. Dessa vez maior que zero, né? Porque eu joguei para o lado que estava maior. Fazendo aqui um baixo e um delta, né? Igual você resolve a equação de segundo grau, você resolve aqui essa equação. 1.600 menos 4 vezes 1 vezes 204. 4 vezes 204 dá 816. 160 menos 816 é 784, certo?
Para nossa sorte, porque 784 é quadrado perfeito. Então, quando a gente resolver lá o Bhaskara, vai ficar 40 positivo, que é menos 40 mais 40. Mais ou menos a raiz do 784. Raiz de 784 é 28, tá? Sobre 2A, ou seja, 2. Então, tenho dois valores de x. O x1, que seria 40 mais 28, 68 sobre 2. 68 sobre 2. 34. E o x2, que vai ser 40 menos 28, 12. Sobre 2, 6. Quando você jogar ali na reta real esse resultado, né, uma inequação, então tem que estudar o sinal dela, né, jogando na reta x aqui, olha o que acontece. É uma parábola, né, virada para cima com cavidade. Aqui as bolinhas estão abertas, ok? Vou colocar assim, aberta, porque tem que ser maior do que zero, então aqui seria 6, aqui seria 34. Estudando o sinal desse negócio, aqui em cima é positivo, aqui é negativo e aqui em cima é positivo. Qual que é o problema do x, né? Porque a solução aqui seria o quê? X maior que 34, x menor que 6, né? Se você pegar a solução aqui é x maior que 34, né? Porque ele quer as positivas, ou x menor que 6. Só qual é o problema de x maior que 34? O x, ele é um pedaço de um fosso e ele não pode ser tão grande. Por quê? Porque o comprimento total é 40, né? Esse comprimento total é 40. Se pegar x aqui, já passa de 68, né? Então não faz sentido o x ser um número maior que 34. Então a gente cancela essa solução aqui porque ela não faz sentido. A única plausível é x menor que 6 e a outra que a gente achou lá em cima, né? Na primeira equação, que é x, vou até colocar em verde aqui, que é essa daqui, ó, que é x maior que 4. Então você já consegue imaginar qual é o valor do... Você já consegue imaginar qual é o valor do x, né? Porque pensa comigo. O x é um número inteiro natural. O x ele é maior que 4, como a gente viu aqui em cima. Meu Deus, esse 4 ficou pior que o outro. O x ele é maior que 4 e é menor que 6. Qual que é o único número natural maior que 4 e menor que 6? É uma questão aí a se tirar, né? Obviamente que é o 5, né? Porque se você pensar que o x tem que ser maior que 4 e menor que 6, obviamente que x é igual a 5, que ele é natural. Agora, com esse resultado, a gente consegue achar, por exemplo, o volume do fosso, né? Qual que seria o volume do fosso? Que a gente vai precisar disso nas opções, já adiantando. O volume do fosso é justamente aquele resultado que a gente calculou aqui, ó. Isso aqui tudo, ó. Né? Isso aqui não é o volume do fosso, ó. Essa conta aqui toda. Essa conta toda é o volume do fosso. E se a gente fizer as distributivas ali e resolver tudo, a gente chega nisso aqui, né? Então, replicando isso ali, como é que vai ficar as coisas? Seria 160x menos 4x quadrado, certo? Esse seria o volume do fosso. Mas como o x é 5, então vai ficar o quê? Que o volume do fosso, 160 vezes 5, menos 4 vezes 25, porque é x quadrado. Então o volume do fosso é o quê? Aqui vai dar quanto? 16 vezes 5 dá 80, com 0 dá 800. 800 menos 100. Então o volume do fosso é 700 metros cúbicos. Se você quiser em litros, é só colocar 3 zeros ali do lado de 700, lembra? Que seria 700 mil litros. Então o volume do fosso é 700 mil litros. Se tu olhar a letra A, tu já vê que a letra A, né? O volume de água que será colocado no fosso é 700 mil litros. Então o gabarito já é a letra A. Ok?
Se você quiser testar as outras, você pode. Por exemplo, a área de construção do castelo será de 961 metros. É mentira, por quê? A área de construção do castelo é esse quadrado aqui que tem dimensões 40 menos 2x e 40 menos 2x. Só que 40 menos 2x é 30 de metros para cá e 30 metros para cá. Então seria a dimensão 30 por 30. Quanto que é a área da dimensão 30 por 30? É 900 metros quadrados. Então a área de construção seria 900 metros quadrados. Na letra B ele fala que seria 961 metros quadrados. Na letra C ele fala o recuo x será um número tal que x é natural e ele está entre 7 e 10? Não, x é 5, ele não está entre 7 e 10. A área de construção do castelo corresponderá a mais de 60% da área do terreno? Bom, a área de construção do terreno seria o quadrado 40 por 40, né? Se você pensar nele, a área do terreno seria o 40 por 40, que seria 1.600 metros quadrados. Isso equivale a 100% do terreno, não equivale? Então, os 900 metros quadrados da área do castelo equivale a quantos por cento? Se você fizer essa regra de 3 aqui multiplicando cruzado, você vai achar o quê? Você vai achar que 52,25 aproximadamente, ou 56,25. Acho que é 56,25, tá? Mas é 52 e 56, é 56,25. Tinha feito essa conta aqui agora há pouco. E isso não é 60% da área do castelo, né? Da área do terreno, né, na verdade. Logo, o gabarito é letra A mesmo, tá? Beleza? Então aqui a gente fez uma questão que envolve geometria básica, que é saber o volume de paralelepípedo e a área de quadrado. Só que é um pouco elaborado porque envolve uma inequaçãozinha, né? Pelo menos a inequação mais básica, não uma inequação produto quociente da vida, mas no geral é uma questão média para difícil, vamos colocar assim, né? Vou colocar média. Uma questão que você é obrigado a acertar, se tiver com tempo, sim. Mas se tiver sem tempo aqui, filho, é letra C e Brasil. Ok? É isso, galera, tá? Vamos lá, continuar estudando aí, fazendo nossas provas. Tamo junto. Até a próxima.